Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Med7. Eu sei, podcast Med7. Eu sou Anderson Duque, professor Duque, hoje host desse programa. Estou aqui com a minha amiga Natália, que nesse Olá, vai estar aqui nos acompanhando. E um convidado muito especial, sou suspeito a falar desse cara, porque é um cara com quem eu trabalhei muito tempo, nós dividimos muitos plantões na UTI junto. É um dos caras que está na minha lista dos caras mais tops da medicina com quem eu já trabalhei, é eu que eu conheci muita gente boa, e hoje ele vai trazer um pouquinho para nós aqui da experiência dele como médico que atua com pacientes em cenário de urgência e emergência, que é a dor de grande parte dos recém-formados que têm que enfrentar esse desafio na sua prática clínica. Então, hoje eu apresento para vocês, para quem não conhece, doutor Daniel, as palavras são suas, se apresente, conte um pouquinho da sua história para nós e dessa jornada sua aí na UTI, urgência e emergência, como foi isso tudo? bom, primeiro muito obrigado pessoal por me receber aqui, meu nome é Daniel, eu sou médico, fiz clínica médica, depois pneumologia, medicina intensiva, hoje eu tenho os 3 RQE, mas eu comecei minha carreira médica meio cedo, né, eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos, formei muito jovem, e não tinha noção do que era essa responsabilidade. Muita gente eu acho que se identifica com isso, que vai entender o que é de fato, o que não é o idealizado, o que é real, à medida que as coisas vão se desenrolando, né. Então eu acho que, me faltou muita maturidade nesse início de carreira para entender exatamente. Eu tinha facilidade com as disciplinas, mas eu acho que as outras características que a gente precisa para ser um médico completo eu fui adquirindo ao longo da vida mesmo. Hoje, com 25 anos de formado, eu entendo quão deficitário era naquelas outras condições e quanto colegas meus, talvez um pouco mais maduros, experientes, tivessem essa capacidade ali de absorver alguns ramos da atividade médica mais rapidamente, sabe, mas enfim, eh, saí com 22 para 23 anos, foi então e pô, a idade que tá todo mundo entrando, foi eu comecei na residência, fui chamado para o exército, fiquei 1 ano no exército e aí eu me descobri como médico. Foi a hora que eu falei: "Cara, agora sim, eu tenho autonomia". Pra um batalhão lá em Brasília e a gente ia pra um monte de acampamento, constando no serviço de saúde, de repente eu comecei a entender que eu tinha que resolver aquilo, resolver problemas, a gente montou uma unidade de saúde que não tinha nada, de repente eu sabia que os soldados tinham, né, DST, Destruição de Civis Civis, então eu já tinha os antibióticos corretos para aquilo. Reduzimos o encaminhamento para o hospital, e aí falei: "Cara, é clínica mesmo que eu quero dar vida, eu vou fazer clínica", e é isso, eu achava bonita a clínica. Foi uma escolha. Aí você foi para São Paulo. Daí, durante o ano de exército em Brasília, eu prestei prova na USP, São Paulo, fiz residência de clínica médica na USP São Paulo, no HC. Chegou a fazer 2 anos na sua época, era 2? 2 anos, 2 anos não, eu prestei a prova para pneu, que é o primeiro ano que teve prova prática de residência. Olha só. Primeiro ano foi quando eu fui prestar pneumologia. Aí aí que tá, quando eu passei na clínica, eu já falei: "Cara, gostei demais de UTI". E passei na UTI da pneu, falei: "Gostei demais da UTI pneu, lá fora, toda ventilação mecânica, da pneumologia daqui, a ventilação mecânica lá é muito forte". E aí eu falei: "Cara, é isso que eu vou fazer". E eu comecei a fazer pneumologia. Aí no meio e é um centro formador AMIC. Então quando eu acabei a residência de pneumologia, eu escrevi a monografia e estava habilitado a prestar o título de medicina intensiva, olha, que é no Centro Formador Amigo, e foi quem fundou a uma das UTIs que fundou a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Foi um dos últimos anos em que isso aconteceu também. Foi quando eu estava lá fazendo a pneumo, foi o primeiro ano de residência de medicina intensiva. Só para atualizar, às vezes, quem está ouvindo, é a terapia intensiva ela tem algumas particularidades na titulação, né, Daniel? Vocês já vão falando que você teve essa oportunidade lá, hoje não, hoje é uma residência de acesso direto para quem está pensando em fazer, não precisa mais fazer clínica médica, então são 3 anos, mudou um pouco a estrutura, né, que é diferente da nossa época de residência, que fazia 2 anos de clínica e 2 de terapia intensiva. Então, para quem está pensando aí, essa jornada que o Daniel fez, hoje já não existe mais, mas ele já saiu também uma outra diferenciação, que ele já saiu pneumologista e intensivista, né, e isso não acontece mais. É uma carreira americana, sabe, cara? Lá até tem o jornal lá que é o American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, é junto. É uma carreira única praticamente lá, tanto é que o fisioterapeuta respiratório lá não é fisioterapeuta, é respiratory therapist, é separado, é uma coisa muito direcionado para
Porque nada define melhor o TI do que a gente faça muito tanto. A gente estava sendo disso, não sabia disso. É, interesse. Pessoas que assistiam de processo. Mas você chegou a trabalhar em São Paulo quando você terminou e foi um tempo lá, o dia maior inteiro? Aí eu fui convidado para ser preceptor da disciplina de pneumologia. Aí eu fiquei 1 ano como preceptor da disciplina de pneumologia lá em São Paulo. E comecei a trabalhar no H-Core também. Eu fazia teste ergospirométrico, que é o teste de exercício. Eu trabalhava com isso lá, fiquei mais 1 ano, trabalhei. E ele trabalhava um monte. Já tinha uns 25 anos nessa época. De tanto tempo, ele tinha 25 anos. Já estava mais maduro, com os 25 anos. 27, 28. 27, 28. Legal. 28. Aí eu fazia teste ergospirométrico e no H-Core. Trabalhava em 3, 4 UTIs na cidade. Então já começou na UTI já, né? Você já Na verdade, tá aí na agenda de clínica já foi para UTI. então, aí que tá. Na residência de clínica, eu comecei a dar plantão de pronto-socorro. Só que eu acho que isso deve até nossos ouvintes aí, nossos espectadores aí, devem estar pensando, e já deve ter passado por situação assim. A pessoa vai com emergência, ao mesmo tempo que ela tem um receio da emergência, ela tem um medo de lidar com um caso grave, ela vê que a emergência não é emergência. Porque quando a pessoa hoje vai trabalhar no serviço de emergência, e eu falo isso em quase qualquer lugar, público ou privado, ela vai atender uma porta de livre demanda. E isso não quer dizer emergência. Vai chegar lá, vai chegar uma pessoa com o nariz escorrendo do lado da pessoa que está infartando. Lógico que existe a classificação de risco na emergência para direcionar, mas raros são os locais em que a pessoa fica exclusivamente para os casos de emergência. A gente poderia definir a emergência como aquilo que ameaça a vida da pessoa. E realmente, em pronto-socorro, se a gente pega, dá um exemplo do pronto-socorro do hospital onde a gente exercia até recentemente função, tinha 7.000 atendimentos mês. Nossa Senhora. 7.000 atendimentos mês com casos como vermelho, emergência, menos de 100. Isso é frustrante, né? Porque ao mesmo tempo, assim, você acaba. Eu ia falar, eu pensei uns 1.000, cara. Nós tivemos que mudar. A gente, tipo assim, ó, pronto atendimento, que a gente tá mudando um pouco, né, para pronto atendimento, que acaba englobando um pouquinho. Mas você traz isso, igual você falou assim, parece que é meio frustrante, né? Você chegar lá e ficar atendendo essas coisas mais simples que poderiam ter sido resolvidas em outro cenário e ali dentro daquele espaço ali que é de emergência acaba não sendo emergência mesmo. Né? E direciona a tua energia, né, cara? Porque tu tá ali direcionado para tratar, vendo um paciente, tu tá com mindset ali, tá totalmente regulado para atender uma pessoa com uma queixa que ela pode esperar, você vai fazer as coisas para ela ao seu tempo, e de repente chega um caso que não dá tempo de pensar, tu tem que agir no protocolo, no trilho e não na trilha, tu tem que ir, não pode perder tempo. Então isso aí tá ao mesmo tempo que é frustrante não haver a emergência, quando ela chega é extremamente estressante para quem está em início de carreira. E que é o perfil do médico do PA, né? O médico do pronto-socorro é o de início de carreira. Mas eu acho que eles preferem as fichas verdes. Sem dúvida. Hoje eu tenho essa sensação que os médicos recém-formados hoje que estão dentro do pronto-socorro, eles se sentem mais confortáveis nas fichas verdes e laranjas do que nas fichas vermelhas. A que você atribui isso, Daniel? Assim, porque ao mesmo tempo é onde eles começam a trabalhar, é onde que eles estão ali. E por que você acha que para esse recém-formado é tão difícil lidar com essa questão da ficha vermelha, né, dentro do pronto-socorro, aproveitando esse gancho aí que você já trouxe? Primeiro, uma questão estatística. Vamos dar uma olhada. Se eu estou falando de 7.000 atendimentos em que eu tenho 100 fichas vermelhas, isso reflete um universo. Se você não atende esses 7.000 como profissional, então esse caso não é a regra, é a exceção. É a exceção. Primeira coisa é essa. Então, por não haver habitualidade, a pessoa não tem hábito de ver, existe uma estranheza e exige uma tomada de decisão rápida e acaba que pressiona, porque o instrumental, que é a capacidade de entender o que está acontecendo, tomar a decisão e tomar a conduta, ele é uma coisa que vai se sedimentando com o uso. Porque a teoria a gente tem acesso fácil hoje, muito mais fácil que na época. Isso é verdade. Só a decisão é aquela coisa da competência, você já viu a sigla da competência? Conhecimento, habilidade, atitude, sim, o chá. Sim. Então, conhecimento, ele é livre hoje. A habilidade, ela tem que ser treinada. E a atitude, ela tem que ser condicionada também, comportamentalmente. Então, eu acho que realmente a pessoa que viu falar daquilo no livro, teve contato com 1, 2 casos, o terceiro ela vai ter que atender, cara, é desesperador, ainda mais pensando que é emergência falando em vida.
Você traz, você vai falando, eu fico pensando que talvez isso reflete um pouco as limitações da formação médica, né, Dani? Porque assim, nós viemos, por exemplo, eu e você, nós temos a mesma formação, a gente fez basicamente a mesma jornada, né? Literalmente a mesma, eu só não fui para Brasília no Exército, eu fui para Cristalina, mas assim, a gente é de uma faculdade, de uma escola, onde nós temos um hospital grande, e a gente, desde muito cedo, a gente está inserido dentro dele, vivendo essa realidade. E aí fizemos residência também no hospital também que tem um perfil parecido, né? Você acha que esses médicos recém-formados que vêm dessas escolas onde eles estão no internato mais dentro de um contexto real, mais inseridos nessa prática, eles estão mais calejados, eles têm uma casca mais grossa para responder a essas emergências? Ou você acha que não? Você acha que isso é uma situação do momento, que vai levar tempo para que ele adquira isso e ele vai precisar se expor para que ele possa evoluir? Tu faz essa pergunta, eu penso assim, nossa, eu nem entendo, ainda bem que eu não tenho Instagram, porque senão eu seria imediatamente cancelado. Porque eu acho que é geracional e não é geracional. Vou te contar então qual que é a minha percepção. A gente tem essa empresa que a gente presta serviços médicos, tanto na emergência, quanto na internação, quanto na UTI, né? Então vamos dizer, desde PA até lá. E passaram por nós, pelo menos aí uns 150 médicos nos últimos 2 anos, tá? Provenientes de escolas públicas e escolas privadas. Tem razão quando tu fala em relação à vivência da emergência numa escola pública, num hospital maior. Mas existe uma coisa geracional em que esse médico que conseguiu a vaga mais difícil de se obter, hoje Uberlândia, a Faculdade de Medicina de Uberlândia, tem um dos vestibulares para medicina mais concorridos do país. Foi a segunda maior nota de corte do país, do Enem, né? Sim, por quê? Porque tem menos vagas e acaba que tem um critério de seleção mais alto. Então, ninguém tem dúvida da capacidade cognitiva dessas pessoas, desses médicos recém-formados. Ninguém tem dúvida de que eles tiveram acesso a uma formação boa. A UFO ganhou agora a nota 5, né, no ENAD. Só que o que acontece? Por incrível que pareça, era das atitudes mais difíceis dos colegas que vinham para o pronto-socorro, os que tinham a atitude mais difícil de lidar em relação à subordinação à chefia, em relação a compromisso com as coisas que precisavam ser feitas. Me dá a impressão, isso é muito particular meu, que as pessoas dizem, não, eu conquistei essa vaga ali, pronto, eu já estou cheio dos meus direitos, eu fiz uma formação num lugar legal, então eu não tenho que desempenhar, eu já tive o meu empenho. Então eu não tenho que desempenhar, eu não tenho que exercer, eu já sou bom, sabe? Então isso eu acho que é uma coisa que a gente via que esse compromisso com a execução do serviço, particularmente dos médicos provenientes da Faculdade Federal, era inferior aos médicos provenientes da faculdade privada. Então a questão de atitude, muito mais tinham conhecimento. Quando a gente começava a discutir o caso e exigir, eles conseguiam remontar o conhecimento, mas na hora de aplicar aquilo em prol do seu paciente, em prol do serviço, organizar um plantão, porque são muitas habilidades, soft skills, né? São muitas habilidades que a gente via que carecia interesse em fazer isso. Boa. É engraçado você falando assim, porque vamos reforçar o chá, né? Então, conhecimento, habilidade, atitude, e você está falando que como gestor o conhecimento não é a dimensão mais importante. E isso quebra um paradigma assim, muito assim, vigente, que a gente pensa que o médico bom é aquele que sabe muito a medicina. Não, não é. Ele precisa integrar. É isso, se tiver uma dessas que estão cambetas, ele vai falhar miseravelmente. Pelo menos assim, é a visão do gestor. Olha que interessante. Você pega um cara que já tem, teoricamente, mais habilidades, porque já viu isso mais vezes, não estou falando nem do conhecimento, mas quando vai para a atitude, ele fracassa. Então, isso pensando no mercado de trabalho, e isso para quem está nos escutando hoje é muito importante,
amplie um pouco a visão do médico que está inserindo agora, chegando agora, que olha, não basta ser bom tecnicamente, você precisa se analisar e ver em que dimensão você ainda pode evoluir para ser um médico bom dentro dessas 3 dimensões, né, Dani? Eu acho que então isso você tocou num assunto que eu acho que para o nosso público, para quem está nos ouvindo agora, eu acho que é muito importante. E isso é transponível, eu acredito, não só para um serviço de um pronto atendimento, mas assim, em todas as relações em que a gente vai exercer nossa profissão. Quando o paciente vai te procurar, ele não quer saber que tu tem doutorado em fibronectina A da asa esquerda da borboleta azul do Himalaia. Ele quer saber se o problema que ele te trouxe vai ser resolvido ou tu vai ser um facilitador nessa solução de problema. Mesma coisa no trabalho. Quando tu está num serviço, tu tem que ser um facilitador de que as coisas funcionam para o teu ambiente, para aquele paciente individual que ele foi visto, para a chefia, para o teu colega de trabalho, para o profissional que trabalha contigo. Tem que ser a pessoa que facilita a engrenagem a funcionar. Então, isso pode ser através do teu conhecimento. Tem hora que está todo mundo doido. Ah, não, eu sei, isso aqui é um pneumotórax. Isso aqui eu vou drenar. Mas tem hora que isso vai ser assim, não, gente, esse aqui espera um pouquinho e eu vou atender esse outro. Esse aqui está nervoso, eu não vou ser rude, eu vou ser cortês, porque assim eu vou conseguir resolver o problema. Então acho que as coisas são, assim, a questão de enxergar o problema e enxergar a solução. E isso, lógico que o tempo faz isso crescer na gente, mas para quem está chegando, entender que ele está ali como um resolvedor de problemas é muito importante. Às vezes eu vejo... Trabalhou comigo muito tempo lá na UTI. Muito tempo. A gente estava plantando domingo, lembra? Domingo lá. A gente, 24 horas a gente fazia de plantão. Lembra do Gabriel? Lembro que vai na conta. Gabriel é secretário da UTI. O Gabriel, ele faltava o carimbo para ele, porque ele fazia todo o resto, ele faltava o CRM dele. Ele estava ali há muito tempo, mas além disso, ele sempre se antecipava aos problemas. Ele sempre buscava uma solução, de trazer opções de solução quando trazer. Isso que tu espera do profissional. Tu espera do profissional que vai te acrescentar. E esse profissional vai valorizar você, eu não quero perder. Sim. Você falou de UTI agora. Eu lembrei uma vez, a gente na UTI, você vai lembrar disso. Era um domingo, a gente, uma paciente que instabilizou hemodinamicamente, ela era um pós-operatório, não vou esquecer disso, talvez você não se lembre, mas eu não vou esquecer. A paciente instabilizou. E aí nós não entendemos muito bem a razão da instabilidade, que ela vinha bem. Ela estava, na verdade, ela tinha feito uma pancreatite, foi para um pós-operatório. Aquela pariteral. Exato. Eu lembro exatamente. Eu quero chegar nesse ponto. Você matou a gente, né? E E aí, ela começou, a Nath não é do ramo, mas ela começou, é como se ela foi ficando com a pressão baixa. Tô eu e Vinícius. Isso, nós 3, na verdade. E aí, em algum momento, a gente falou assim, tá alguma coisa acontecendo aqui que não tá certo. Aí eu fiz um eco ali à beira do leito e a gente viu que ela tinha um derrame pericárdico que estava tamponada. Aí, naquele momento, a gente sabia que tinha só uma coisa para fazer, que era a punção. E talvez este seja um dos procedimentos mais críticos que a gente enfrenta na urgência emergência, que é uma punção de Marfan, que você tem que ir na direção do coração, sob risco de perfuração, né? Então, vai meio às cegas. E isso, para nós que trabalhamos com urgência e emergência, é de fato um desafio. Sim. E você mesmo com todo esse tempo, eu tenho certeza que para você também vê isso, o peso da responsabilidade. Mas o que eu vi, assim, quando eu olhei você assumir a posição, você assumiu a liderança do momento, ele não era o seu paciente, você assume a liderança da situação, a liderança técnica, né? Nós éramos 3 médicos, você me fala assim, Anderson, guia para mim, eu ponho ultrassom, guio, e você vai lá e funciona. Ok. E aí a gente consegue drenar, a gente percebe logo que era a dieta que estava caindo, transfixou a dieta, e ao drenar o paciente ali, na hora que você começa a aspirar aquele conteúdo que era dieta parenteral, a paciente simplesmente ressuscita. Ela volta e a gente tira ela ali da iminência da morte para um cenário de estabilidade. Pronto. Cara, isso para mim, assim, para mim ali traduz como que uma pessoa deve se portar numa situação de urgência e emergência. O que eu queria que você falasse diante disso? Assim, o que eu percebo hoje? Muitas vezes, onde que o médico tem, ele trava nesse momento, sabe? Assim, se você pudesse se analisando assim, que habilidades você
traz para aquele momento que te ajuda a executar isso? Para que as pessoas que estão nos ouvindo falem assim, nossa, eu acho que eu preciso desenvolver essa habilidade que Daniel hoje trouxe, porque que ferramentas você tem, cara, internamente, fazem, cara, isso me coloca naquela posição que eu consigo lidar com isso? Vamos voltar em algumas coisas. Tu me conhece há alguns anos. Eu nem sempre fui a pessoa mais tranquila, pacata Isso é verdade. e, vamos dizer assim, Cordial. ponderada e cordial, inclusive. Foi cordial, é verdade. Assim, teve situações de eu estar numa UTI, isso chama maturidade um pouco. Eu estava em UTI, o colega me pediu o caso, eu via que ele não tinha nem colocado a mão no paciente para examinar e eu escancarava isso para o colega. De que forma que isso ajudava alguém? Não ajudava nada, não ajudava nada. Eu expunha ali minha frustração, me indispunha com o colega e não ajudava o paciente ainda. Voltando antes, e aí eu vou juntar essas partes. Voltando antes, quando eu era aluno ainda, meus 18 aninhos ali, uma aula, era para fazer uma aula e eu tremi para falar uma aula para os colegas, seminário, aqueles que a gente faz de faculdade e tal, tremi muito. Nunca vou esquecer disso. O professor me chamou de lado e falou assim, Daniel, eu vi que você ficou muito nervoso, mas você entenda que quem está ali sabe daquele assunto muito menos que você do que preparou. Então você não precisa ter insegurança de ser julgado nessa hora ali, porque você se preparou para aquilo ali muito mais que todo mundo. Duvido que tem alguém ali que sabe mais que você do que falou. Então essa atitude de confiança, de falta de confiança em si, não está te ajudando e não tem motivo de ser. Eu pensei muito nisso na época, me ajudou muito. Hoje em dia, poxa, eu dou aula, né? Mas o que eu digo assim, então, uma das coisas que facilita a atitude é o reforço e tornar o conhecimento de acesso imediato. É você ter segurança de saber que aquela situação você tem algum domínio sobre ela ou o domínio maior que você consegue ter sobre ela. Você vai para ler, seguro que você sabe. Eu não sei entubar, eu não vou dar plantão para o socorro porque eu não sei fazer uma intubação. Poxa, gente, a gente está em 2026, você abre a internet. Onde vai ter o próximo curso de intubação? Ele não vai custar metade do seu plantão, em termos financeiros. Eu não sei passar um acesso, mas eu sei que vai ser uma habilidade. Porque essas ansiedades são de não saber como tomar atitude. Eu não sei lidar com uma emergência. A CLS está aí para quê? Eu acho que a pessoa pode se instrumentalizar de padronizações de atitudes que ela vai utilizar em momentos em que ela não vai poder pensar, ela não pode dar margem a isso, né? Segunda coisa, vivência. Não tem jeito, as primeiras vezes vão ser difíceis para todo mundo. Primeira vez de todo mundo, para tudo foi difícil, para tudo. Dirigir, gente, vocês têm carteira de motorista? Sim. Vocês já viram como é? Vocês passaram na primeira prova? Não, eu passei na terceira. Eu passei na segunda. Nós temos amigos que passou de sétima, então a gente... Não é. E a maior parte das vezes as pessoas sabem dirigir. E a gente tem muito medo de ser avaliado pelo outro. Muito medo de ser avaliado pela equipe, avaliado por todo mundo. Isso é muito importante. Então, acaba que assim... Acabou que por ter uma formação relativamente sólida, acabou que isso nunca foi um grande problema para mim na emergência, que eu falei assim, não, na emergência foi um problema. Eu vou contar uma história. Eu moleque, recém-formado, dando um plantão em Mogi das Cruzes, na residência de clínica. Chega uma paciente com insuficiência respiratória, um edema agudo de pulmão. Eu tinha entubado quantos pacientes depois de formado? Com 1 ano de exército, não entubei ninguém. Na faculdade, entuba um ou outro. E aí chega uma pessoa, um edema agudo de pulmão. Residente da clínica da HC, cara, da USP, né? Liguei a ventilação não invasiva na paciente, aquela coisa. Não tem jeito não, vou ter que entubar. Mas olha a inocência da pessoa, né? Edema agudo de pulmão. Quem está ouvindo a gente vai entender. Deitei o paciente para entubar. Na hora que eu deitei o paciente para entubar, espuma pela boca, eu não via nada, o paciente faleceu na minha mão. Eu não consegui, ninguém que estava comigo no plantão conseguiu. Eu era residente ainda, né? O que eu fui treinar? Intubação. Lembra do Dante, lá do INCOR? Dante pegou na minha mão para ensinar a intubar.
Cara, eu preciso aprender, porque o próximo que tiver, essa paciente faleceu, eu tive responsabilidade, eu falo culpa, não, tive responsabilidade. Hoje, 25 anos de formato, o paciente está lá na edema de pulmão, cabeceira elevada, banquinho atrás do paciente, não deito o paciente para entubar, faço sedação leve, não faço... É outra coisa, mas isso foi o quê? Acho que é uma coisa importante para quem está começando, é aprender com as experiências. Nossa, isso é forte. Cara, não pesa. Isso aí eu vou voltar no seu questão geracional. Eu acho que a geração de hoje, por favor, não me cancelem. Eu acho que a geração... Porque assim, eu tenho... Isso não é juízo de valor. Isso, exato, uma não é do constatação. indivíduo, é um senso coletivo. Eu acho que hoje o temor ao fracasso, hoje, ele é muito maior do que antes. E por que tu acha? Isso, porque o julgamento hoje, ele é muito amplificado. Por exemplo, primeiro porque você, com redes sociais e tudo, você está o tempo todo exposto. Eu acho que essa sensação de exposição, ela é permanente, mas porque também eu acho que isso faz da gente, assim, como a gente está se espelhando muito aí nesses negócios de vidas de outras pessoas em redes sociais, parece que a nossa vida, às vezes, não pode ser fracassada. Eu vou falar fracasso, que não acho fracasso, eu falo muito isso para meus alunos. O erro é o melhor aprendizado. Você não aprende nos acertos, você aprende nos erros. Mas eles não entendem isso, Dani. Então, isso é um ponto, assim, que você falou assim, ó, essa responsabilização e esse aprendizado, o quanto isso faz parte, isso todos nós passamos por isso. E aí nosso ouvinte, o nosso ex-aluno, você também como professor universitário, ele tem que entender isso, ó, você vai em alguns momentos ter responsabilidade, talvez não culpa, por alguns eventos adversos e faz parte da jornada. Né? E admitir, conversar com o paciente sobre isso. Disclosure, contar. Tu falou sobre a questão da geracional e a questão de hoje essa exposição. Tu chegou onde eu ia falar. Hoje a gente tem uma idealização do normal. Isso. Na verdade é o seguinte, ninguém tem vida de Instagram. Baseado na vida que as pessoas mostram no Instagram. Tem a vida do Instagram. Ninguém, gente, de boa. Assim, não conheço, não sei nada da vida de Tássia Naves. Mas aquela não é a vida de cozinhar para o menino dela, para dar o menino chorar de madrugada. Aquela não é a vida daquela pessoa. E a gente começa a ter a impressão, pela alta exposição, de que a vida é aquela. Você vê um professor num curso desses de internet falar sobre via aérea, ele fala brilhantemente. Mas quando você dá plantão com essa pessoa, você sabe que ele não trabalha daquele jeito. Que ele... Sim, não é verdade? É bem verdade. E aí... O que acontece? A gente idealiza uma situação que ela não existe. Isso gera ansiedade. E gera muita ansiedade. Essa é a primeira coisa. E eu acho que tem um pouco isso também, dessa geração, tipo assim, olha, tá bom, se não der, não deu, não é comigo. Sabe uma coisa assim que eu penso agora para mim, né, dentro da minha prática? Eu sou um cara assim que eu tenho muito cuidado com os processos. Porque eu tinha um professor que falava muito isso, e isso eu nunca esqueci. O dia que eu ouvi isso foi tão acalentador, porque ele falou assim, ó, a medicina é uma ciência de meios, não uma ciência de fim. Isso muda o jogo, cara, isso muda o jogo. Se quem está ouvindo entender isso, o que é ciência de meios? Você é avaliado pela sua metodologia. Como que você faz? Se vai dar certo ou dar errado, ó, isso está fora do seu controle. Então, o que eu me preocupo, eu sempre me preocupei quando eu estava nesse processo meu de formação e amadurecimento técnico, olha, eu preciso ser fiel ao processo. Eu preciso ser fiel ao método. Qual que é o método de intubação? É esse, cara, eu vou fazer igualzinho está no manual, eu vou executar exatamente, porque se não der certo, é claro que com o tempo você dá uma refinadinha, né? Você sabe aquelas manhinhas ali, que você, ó, não, peraí, põe um coxinho, põe um coxinho nas costas, vamos abrir melhor, não deita o paciente. Isso algumas manhas você vai pegando tempo, mas eu digo assim, ó, para os meus alunos, ó, tenha o processo bem visualizado, e aí o resto é controle emocional, tentar ter... Eu falei isso, muito interessante isso. Um dia o Meningene, que é um tenista, estava fazendo um comentário sobre a Bia Haddad numa partida, e ela desenvolvendo a partida lá, em muitos momentos ela perdia o ponto, e ele falou uma palavra que, cara, eu trago isso para minha vida, e eu replico isso para meus alunos, assim, ó. Ele falava assim, ó,
a Bia foi muito bem na partida porque ela conseguiu se perdoar em muitos momentos durante o jogo. E eu acho isso sensacional. A gente tá num jogo, cara, que você tá ali, ó, você tá lá você tá jogando ali um procedimento. Não deu, se perdoa, reavalia, ó, reposiciona o paciente, tira de novo, repassa a técnica, vê o que você tá fazendo, calma. Então, assim, eu acho que essa questão do se perdoar e ele persistir no processo é muito importante. E eu volto lá naquele conceito que eu tinha colocado. Como que eu resolvo o problema? Como que eu resolvo? Tu resolve o problema gritando? Tu resolve o problema se estressando? Não resolve. Então, assim, as meninas, assim, depois dos últimos anos agora, isso está mais simples um pouco, porque a gente acaba incorporando alguma coisa. Tu falou, as manhas, né? Mas eu fui percebendo. Eu nervoso, equipe nervosa. Sim. Eu tranquilo, equipe nervosa por um tempo, daqui a pouco tranquiliza. Então, isso é muito importante na hora. Olha, vamos assim, fulano, conversa com a equipe, conversa naquela emergência, conversa com o paciente, pergunta. Primeiras coisas primeiro. Esses dias eu estava falando com os meninos de um caso de insuficiência respiratória, né? Aí, não, era um TEP, todo mundo sabia que era um TEP, discutindo o caso com os alunos. Eles querendo lá fazer exame, o que a gente faz agora? Não, então vou lá fazer uma angiotomografia. Não, você vai colocar oxigênio nesse paciente. O que está matando ele não é o trombo, está matando a falta de oxigênio. Primeiro você põe oxigênio nesse paciente, primeiro você senta ele, primeiro você ceda levemente para ele não ficar ansioso, primeiro você conversa com ele, com a família. Pronto, agora você vai fazer as suas coisas burocráticas. Então, acho que essas primeiras coisas primeiro, elas são também outra coisa que é difícil a gente priorizar. E conversa também é um ponto importante, né, Dani? Você falou assim, conversa com ele. Eu estava lendo uma matéria essa semana falando assim, analisando os processos nos Estados Unidos, e a maior parte dos processos médicos lá nos Estados Unidos se deve a falhas de comunicação entre médico e paciente / familiar. E a emergência, ela traz para nós um desafio ainda maior, porque ali o tempo é curto, o contato é muito vertical, você não conhece a família não te conhece. E isso, comunicação também, é uma habilidade fundamental no médico atual. Não adianta, se a gente não souber conversar, se expressar, a gente corre sério risco, não só de desfechos ruins com o paciente, mas também de desfechos como processos, né? Fala um pouquinho como é que você amadureceu essa habilidade de comunicação sua aí. Falando na minha residência, colega, sabe qual foi a primeira, na prova, uma estação prática que eu tive? Tinha uma atriz. E eu tinha que comunicar o óbito do pai dela. Cara, tinha uma dessa na minha prova de residência. Eles adoram isso lá na USP. Isso, eles adoram isso. A gente tem que comunicar. Cara, primeira coisa, existe técnica. É uma coisa que assim, eu não sei. Beleza, dá para aprender. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que assim, é uma faca de dois gumes, porque como é fácil hoje o acesso à informação, a pessoa acha que vai ser fácil a qualquer momento. Mas às vezes quando você está ansioso ali, tu não vai conseguir consultar uma inteligência artificial, não vai conseguir consultar um banco de dados, um Google, porque tem coisas que tu vai ter que ter pelo menos o caminho. E por ser tão fácil, chega a ser às vezes banalizado. Então não, isso aí eu vejo, não, isso aí eu olho. E tem coisas que você vai precisar. Então tem como treinar comunicação. Existem protocolos para você dar notícias ruins. Existe isso pronto. Como se você faz? Não, primeiro, cria um ambiente. Segundo, apresentação, se coloca no nível, ouve, fala, escutativa. Tem todas as etapas, sumariza depois. Tem toda coisa. Vou te dar um exemplo recente. Falou dos eventos adversos e da dificuldade de comunicar isso. Isso eu acho que é o pior cenário, quando acontece alguma coisa por causa da sua atividade médica. Aconteceu uma coisa ruim com a pessoa por causa da sua atividade médica. Acidente de punção, diagnóstico errado. Recentemente, no último ano, aí, a gente teve um paciente que teve um diagnóstico tomográfico errado, uma condução da via aérea errada, um pneumotórax de punção e uma dose errada de medicamentos no intervalo de 24 horas. Mesmo paciente? No mesmo paciente. Você já olha assim, processo na certa, né? Você só está esperando o valor da indenização. Estratégia para esse caso. Lógico, senta com a família. Exatamente. Quem que é o mais problemático, quem que é mais nervoso, quem geralmente é o familiar mais distante. Traz todo mundo para dentro, senta, se coloca assim, aconteceu isso, minha intenção era essa, o procedimento era necessário por isso, mas durante o procedimento ele pode acontecer tal coisa, acontecer isso. E as medidas que eu tomei para resolver isso foram essas.
Tá certo? Certo. Então a gente está partindo daqui agora, não estou olhando para trás. Esse paciente ficou com a gente internado 6 meses no hospital. Ele acabou vindo a falecer no final. Não passa mês sem a esposa dele me mandar mensagem, relembrando as coisas dela, ou uma mensagem de carinho indiano. E é um troço assim, por quê? E aquilo lá virou tudo. Era uma família que vinha com problemas no outro serviço, vira tudo você contar. Então, disclosure, falar a verdade. Você não precisa se expor e levantar provas absurdas, não. Mas, gente, no final a gente é só um ser humano falando com outro ser humano. No final é só isso. Se você começa a esconder... Gente, a gente percebe na hora, linguagem corporal, o jeito de falar, você sabe que a pessoa está te enrolando. Fala real. Estatisticamente, 30% menos processos. Aí fica a dica aí, né? Então isso é importante. E já, assim, eu já percebi que você gosta de estatística, e é bem ligado. Nossa, E é um... Mas isso é maravilhoso, porque você não fala. A pessoa que. que conhece número não fala abobrinha, entendeu? Ela fala Babi com Isso. Eu tive um diretor. que falava assim, ó, e quando você for falar número, você fala a casa depois da vírgula pra você ganhar confiança. A gente brincava que era o golpe do Carvalho Pinto. Quando eu não sei, eu minto. Quando você tá na creatinina, nunca fala 1,2, fala 1,37. Quem vai duvidar disso? Ninguém duvida. Ele falava e vida de corteza. Não, imagina. É que é interessante, você comentou, né? Eu fiquei chocada com esse número. 100 casos em 7 mil atendimentos mês e 100 casos são de realmente de emergência, né? E tem aqueles casos também que, de repente, não foram para a ficha vermelha, foram para outra ficha, talvez por um erro ali naquela avaliação, na triagem. E pode também ter um desfecho ruim, né? E como é que, no hospital, você tem essa estatística desse hospital que você trabalhava? Só para, eu fiquei curiosa com esse número para entender. Tanto é, deixa eu só ver se eu entendi. A falha na triagem, aquele paciente que era grave talvez não foi bem triado, é isso? Isso, e tem um desfecho ruim lá na frente, de repente, porque tem outro número no hospital também que eu sei. Minha mãe passou um tempo, bastante tempo internada na UTI, alguns anos, e eu acompanhava o númerozinho lá no hospital. Hoje, tantos mortos. Eu não lembro como que era. Há tantos dias, tantos. Essa infecção, Alguma coisa morte de por infecção, tipo. quantidade. Isso. E eu me lembro que eu sei que tem casos que a triagem recebe como um caso de uma ficha tranquila, vai fazendo o procedimento, de repente o médico atende a um antibiótico, a uma coisa qualquer, o paciente volta para casa, de repente volta de novo, né, numa outra situação, enfim. E aí ele tem uma outra conduta. Por que eu estou te perguntando isso? A gente faz bastante pesquisa, né, com o pessoal recém-formado, até porque a gente está produzindo o curso do Anderson. E hoje, até lendo uma dessas pesquisas, um aluno respondeu lá que um dos grandes medos dele é justamente errar na conduta, né? De repente, ter um caso que aparentemente não significa nada, mas que na prática é um caso grave e ele não conseguiu ali dar fazer o diagnóstico acertado, assertivo e dar a conduta, né, que o paciente precisava naquele momento. Eu vi esses dias uma entrevista com um poeta português, eu vou esquecer o sobrenome dele. E ele falando que, gente, o erro é uma das belezas da humanidade. É através do erro que a vida na Terra evoluiu, porque não existe um erro mais importante para a vida do que a mutação genética. É através da mutação de um erro que as coisas são selecionadas, características especiais, e existe evolução nas espécies. Então esse é o primeiro ponto. Isso foi filosófico aí, e a gente acaba aqui. E através dos erros, um erro ensina muito mais que um acerto. Então esse é o primeiro ponto. Só que eu não quero estar do outro lado do erro, que é o lado do paciente. Né? Eu não quero estar do outro lado. Eu não quero estar desse lado como médico, não quero estar do outro lado do paciente. Mas por outro lado, há benefícios disso. Para evitar estar do outro lado, aí a gente tem uma coisa na saúde que é a qualidade. Qualidade, ela visa, tem alguns aspectos da qualidade, mas um que você se refere é o evento adverso. E a falha diagnóstica se enquadra no evento adverso, a falha de triagem se enquadra no evento adverso, um acidente de punção, um acidente cirúrgico se enquadra no evento adverso. Então, assim, o que é o evento adverso? É aquele, ele tem diversos níveis de evento adverso, desde quase evento até o evento em si, e que pode ser grave ao ponto de levar ao óbito. Só que nunca um erro isolado, ou nunca é muito forte,
mas raramente um erro isolado vai levar a um desfecho negativo. A gente tem a teoria do queijo suíço. O queijo suíço é todo perfurado. Então você tem as barreiras para as coisas. Existe uma primeira barreira que é a triagem, mas um médico quando atende vai entender se aquela triagem foi adequada ou não. Aí ele pede exames laboratoriais. O laboratório vai checar se aquele exame tem um nível crítico ou não. A enfermeira que está olhando, ele passa o plantão para outro colega. O outro colega vai olhar aquilo. Eu tenho protocolos institucionais a serem seguidos. Ele seguiu ou não seguiu o protocolo? Ou seja, eu vou criando barreiras processuais para evitar o erro. E dentro da saúde, a gente sabe que no mundo todo isso é muito mais, vamos dizer assim, comum, mas a gente tem uma certa resistência. Hoje existe, você vai levantar voo. Você tem um checklist para levantar voo. Ah, mas é um motor da luz de iluminação da cabine que direciona a luz. Ele está com defeito. Eu não vou levantar porque ele está com defeito. Existe checklist da cirurgia segura. O cirurgião fica com, eu não quero. Culturalmente, a gente não se adaptou a criar as barreiras de redundância para evitar o erro. Então isso nem deveria ser um temor do médico na prática, né? Porque se ele está dentro de um espaço em que ele é amparado por processo, né, por essas Tem barreiras. as outras coisas. Eu posso estar no lugar. Então, você já viu crítica? Ah, tá difícil demais o mercado de saúde. Ah, então vai lá pro Amapá. O médico não quer ir. Por que que ele não quer? Não tem essa estrutura. Eu não tô julgando o Amapá, pessoal, nem o Acre. Mas assim, é porque ele vai para um lugar, às vezes, que não tem estrutura mínima que dá suporte. Lógico que nem todo mundo vai conseguir estar no hospital que tem todos os processos, ou estar no serviço que tem todos os processos de barreira. Mas é um dos mecanismos. E, de novo, treinamento. Cara, eu tô ouvindo você falar isso, você tá igualzinho gestor. E eu já vi aqui na sua camisa Qualimed, que traduz a Qualimed, é uma parceira desse projeto, né? O Anderson já esteve aqui, agora o Daniel também está aqui. Logo, logo o Luizinho vem, a Letícia vem. Mas isso significa que você, assim, você trouxe ali uma fala muito qualificada, assim, no sentido de estatística, dados. Lógico, tem a ver um pouco com a UTI. UTI, isso é muito importante. Sim, a gente tem indicadores demais lá. Mas, assim, como que você fez essa sua transição? Porque hoje, queria que você falasse um pouquinho da Qualimed, né? Você deu uma antecipada lá, mas falar um pouquinho da Qualimed, o que a Qualimed é hoje, e como que você fez essa transição, ou você se despertou para essa transição? Eu acho que talvez a gente possa levar essa nossa visão para um negócio e tornar esse negócio rentável e talvez multiplicar isso. Conta para nós essa virada, porque a gente sabe que médico hoje não é treinado para ser empreendedor, né? Ninguém nos treina para empreender. As pessoas Somos famosos por sermos nós administradores. Exatamente. Então, assim, e uma das coisas da Medicete que a gente quer quebrar é justamente isso, que a medicina, ela deve e pode estar relacionada ao empreendedorismo, desde com ética, qualidade, tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse Só deixa eu complementar a sua pergunta. Eu sou administradora, né? E na administração, o conceito de empreendedorismo, ele não é só ter o seu próprio negócio, né? Qualquer pessoa pode empreender no espaço que ela estiver. E quando você falou do Gabriel, né? Que é o cara que ele é um empreendedor, né? É um cara que toma a frente, que faz, acontece. Então, nesse sentido, porque às vezes as pessoas pensam que é só ter um negócio, e não é sobre isso, né? É você transformar o espaço que você está por meio das suas ações, atitudes. A visão do dono. Eu sou dono disso aqui, cara. Eu sou dono desse processo. Ah, mas eu sou dono da grana disso, desse prédio? Não. Mas esse paciente sai daqui, ele não foi tratar no Hospital X, ele tratou com o Dr. Duque, professor Duque, ele tratou com o Daniel. Duas coisas. Primeiro, lá no começo da carreira, eu, assim que comecei a residência, gostava muito de acompanhar os editoriais semanais do New England Journal of Medicine. Sempre abri. E o primeiro editorial, um dos primeiros, o médico do século XXI. Não, o que é esse médico? É um médico que vai analisar os casos que atendeu, vai ver a resposta dos seus pacientes, em quantos deles ele errou, o que ele pode fazer para melhorar aquilo que ele errou. Quando o paciente voltar, ele vai estar dentro de um sistema. Isso lá antes de inteligência artificial, antes de WhatsApp, gente. Então, assim, essa história de monitorar resultados sempre pareceu forte. E convenhamos, a gente
A gente faz um monte de coisa, mas nem todas essas coisas que a gente faz resultam em algo positivo. E a gente ter essa medida era muito importante, sempre ficava ali dentro. E hoje existe uma confusão ainda, que é o conhecimento técnico e habilidade técnica específico da medicina é confundido por vários gestores na saúde como também habilidade gerencial. Então, desde que eu volto aqui para a cidade, que eu começo a trabalhar nos locais, as pessoas, tá bom, você assume a coordenação? Você assume a gestão disso aqui? Eu não sabia nada disso. Ótimo médico, mas um péssimo gestor. Pois é, em 2013 que eu fixo bem em Berlândia, que eu saí depois de São Paulo e fui para Patrocínio, fiquei lá um tempo, virei presidente da associação médica, tinha um consultório legal, resolvi, não, mas 2 meninos pequenos, vamos para Uberlândia. Viemos para Uberlândia, cheguei aqui, fui dar plantão no hospital, em pouco tempo eu já estava, você coordena aqui para nós, tal, daí de repente um colega me liga lá de Araguari, você coordena a UTI aqui de Araguari para mim, que não sei o quê. Tá, aí que eu fui fazer um MBA em Gestão e Saúde pela FGV, fui aprender pelo menos o que são os instrumentos básicos. Isso me ensinou a ser gestor? Não, me forneceu instrumento. Como a faculdade de medicina, olha como é forte, a faculdade de medicina não te ensina a ser médico. Te ensina medicina, né? Ela te ensina medicina. Ela te ensina medicina. Então, as habilidades que a gente adquire, a gente tem como treiná-las, mas a gente tem que ir atrás delas. Por prática deliberada, você vou lá e faço, ou tentativa e erro. Aí, a tentativa e erro é a experiência. E aí, a gente vai errar. Então, o que aconteceu nesse meio do caminho? Eu fiz meu MBA e tal, só que idealista. Então, idealista, tu quer o Instagram, né? Tu quer o Instagram. E eu vi que não era bem assim. Eu falei, não, eu vou procurar minha vida num hospital em que eu vou exercer o que eu sei fazer. Eu passei pelo tempo de gestão, não gostei muito, vou fazer o que eu sei fazer, que é ser médico. Só que as coisas acontecem, as histórias se reescrevem. E veio num ponto em que a saúde hoje está sendo muito, principalmente hospitalar, direcionada para alguns hospitais, e esse hospital precisava que a gente fizesse uma empresa única para administrar os serviços médicos de tudo. Pronto-socorro, unidade, UTI, só não tocamos em honorário, vocês mexem com os honorários. E vocês montam o serviço, quando a gente precisar dos protocolos, vocês fazem, né? Então, vocês recebem o que o hospital receber de honorário. Só que a gente não tinha a mínima ideia de como fazer isso, de como partir do zero isso. E aí foi que surgiu a ideia de falar, alinhamos pessoas com os mesmos princípios, que é o quê? Primeiro, cuidado centrado no paciente, qualidade, evidências científicas atualizadas, cordialidade no tratamento com os colegas e com os pacientes. Então a gente tinha princípios, visão, missão, valores intuitivamente. Juntamos e fizemos essa empresa que é a Qualimed, próprio nome, qualidade. E a ideia é que a gente conseguisse minimizar os impactos negativos financeiros que esse novo cenário da saúde dá para os colegas e, ao mesmo tempo, entregar valor. Então, a gente aprendi desde assim, como é que eu faço uma gestão corporativa de uma SA? Então, fui lá aprender como é que cadastrava numa base de dados. O Anderson, junto comigo ali, nós dois mais à frente dessas questões do que os outros 2 sócios, a Letícia e o Luiz, mas eles participando de todos os processos de decisão, pessoas muito alinhadas. Como é que eu faço um gerenciamento de escala mais simples? Eu tenho tecnologia hoje, eu tenho escalas online, vamos fazer. Como é que eu faço sistema de pagamento mais fácil? Eu aprendi a programar, através da inteligência artificial, uma planilha do Google. Então, foi adquirindo outras habilidades para conseguir. E a gente, assim, atingiu o break-even da empresa em menos de 2 anos. A gente conseguiu entregar 3 anos seguidos o prêmio de TI Top Performer para o hospital, sempre assim. Então, a gente foi cada um para uma área, só que teve que adquirir. Eu ganhei 15 quilos em 1 ano. Inclusive quilos, né? Você adquiriu, inclusive, alguns bons quilos. Não tem jeito, só que é uma coisa que é outro caminho, é uma coisa diferente, mas é aplicável. E quando a gente pega esses mesmos princípios e aplica para a condução do caso, para que eu vou gastar este exame se eu posso usar isso mais barato que me dá mais entrega? Tu começa a gerenciar até isso. Mas é legal isso, né? Porque você pegam 4 médicos assim, que são top performer também do ponto de vista técnico como médico, mas o que eu acho? Que vocês
assumem, e eu fui gerenciado por vocês por algum tempo, assim, de fato, era incrível, foi um dos melhores lugares que eu já trabalhei em termos de organização, de tudo, foi sensacional. E mostra que é possível, né? Mas que a gente precisa buscar, né, Dani? Assim, Nossa, não tem jeito. para quem pensa assim, ó, eu quero ter um consultório dos sonhos, eu quero ter a clínica dos sonhos. Meu, você precisa se preparar, né? As coisas muitas vezes vão acontecer rodando, mas você precisa se preparar. E a gente já meio que direcionando para o fim do nosso papo, tá muito bom, passa muito rápido, né? Eu tô aqui conversando, mas assim, quais são, assim, hoje você vê sua carreira indo para qual direção e mais do que isso, se você tivesse, então são duas respostas, para onde você está indo e se você tivesse lá atrás, saindo da residência hoje, Dani, o que você diria para o Daniel que está começando? Então eu quero essas duas visões, o ir para frente e retornar lá atrás no começo. Tá, para frente agora. Tô 48 anos esse ano, 47, 25 anos de formado. Tenho 3 áreas de atuação, né? Fiz clínica médica, tenho vivência com clínica razoável. Foram mais de 10 anos de aula em faculdade, de docência. Pneumologia é uma área que eu sou apaixonado. E a terapia intensiva eu gosto muito. Então, assim, hoje, quem sou, vou me valer do que eu adquiri até agora. Então, minha ideia hoje é ir me direcionando para um consultório privado. Semana atendi um paciente de consultório. Conversando ali, era um caso difícil, agora chega os casos difíceis, né? É uma sarcoidose. No fim, tipo, 1h30, 2 horas para eu conseguir atender tudo, ouvir tudo que o paciente precisava trazer, aquele calhamaço de exames. Então, eu quero isso, esse é o caminho que eu quero hoje. Um consultório calmo, tranquilo, em que eu possa entregar o meu melhor para aquelas pessoas que precisam. Pronto, esse é um ponto. Segundo, eu acho que esse tempo todo, fazendo essas coisas todas, me permite transmitir isso para esses caras que estão chegando. Então, devo manter alguma atividade acadêmica. E como empresa, eu acho que assim, a gente está no período de transformação. Eu brinquei que a gente começou meio cedo. Que eu acho que aqui para Uberlândia, esse conceito de uma empresa que terceiriza serviços e processos ainda é precoce. Ainda não tem... essa entrega de valor ainda não é percebida como valor, como deveria ainda, mas que a gente já tem os caminhos trilhados, e eles são trilhados mais fáceis da agora para frente, que a gente já passou por eles. Então a gente quer manter isso para quando chegar o momento. Vai chegar o momento em que vai precisar isso vai se dicotomizar, porque as grandes cidades estão passando por isso. Todas as grandes cidades já passaram. A gente está aí ainda uns 10 anos atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, e que são os grandes centros aí em termos de processos. Quando a gente acabou de montar a empresa, a gente fez uma consultoria em São Paulo com uns advogados da área. Só, não, mas vocês fizeram o que muita gente está começando a fazer aqui agora, vocês fizeram por conta própria. É aquela história dos macacos, você já ouviu falar da história dos macacos que lavavam batata? Não. Os macacos, uma parte da ilha, começaram a lavar batata e não tinham contato com outra ilha do arquipélago. De repente, o naturista que estava viajando, passa lá, ele já visitava a ilha há muitos anos, o macaco de outra ilha começa a lavar batata junto. Então, as demandas surgem e surgem soluções muito semelhantes em locais distintos. Então, acho que é uma solução que a gente criou para uma demanda muito específica, mas que vai ter a sua oportunidade, então a gente está mantendo a empresa tocando, saneadinha, limpinho. Então isso é o para frente. O que eu falaria para o Daniel lá atrás? Sim, o Daniel lá começando a carreira, terminando a residência de... Com a vivência que você tem hoje. O que eu falaria? Então, olha só, primeiro, faça tecnologia de informação. Vou falar, brincadeira da parte. Alguma coisa, eu falaria isso mesmo, de verdade. Eu falaria isso para mim, eu conhecendo para mim. Hoje eu sou apaixonado pela medicina, mas completamente apaixonado. Em termos de mercado, o que eu falaria para aquele, né? Procure uma especialidade que te agregue procedimentos. Isso eu falaria para aquele Daniel. Para o colega que está chegando hoje, reveja bem se é a carreira que você quer seguir. Desculpa, não quero ser pessimista, mas é fato. Em menos de 5 anos, nós vamos ser o país do mundo que mais tem médicos por habitante. Médico virou commodity no Brasil. Então, você vai ter que ter um diferencial muito grande para poder sobreviver. Não digo se destacar, não. Sobreviver no mercado. Então, você vai ter que se qualificar.
A nossa formação médica é a mais rasa, uma das mais rasas do mundo, 6 anos de formação. Nos Estados Unidos, o médico não sai para praticar antes de 10 anos de formação. Ele tem um internato, ele tem a residência obrigatória, ele tem um monte de situações, ele não sai antes disso. Por quê? Porque não dá tempo. E o conhecimento do Daniel de 2001 para o de hoje, em termos de medicina, aqui é muito maior para quem forma agora. Então é muito mais difícil ser médico hoje. Então assim, fique se você gosta de verdade, se é a paixão da sua vida. Não veja como um negócio ou como uma profissão, porque não é uma boa opção hoje, em geral, como já foi. Eu sei que pode ser até cancelado até pelos podcasters aqui, tá? Que eu sei que o seu público é esse. Mas eu acho que, assim, é uma área que a gente tem que pensar muito bem se quem quer sobreviver vai ter que se qualificar. E muito, não é um RQE a mais, não é isso. É adquirir as habilidades necessárias para fazer o que precisa. É, isso só se faz com paixão, né? Especialmente, assim, com tanta oportunidade de vaga, de faculdade, qualquer um pode, né, fazer medicina hoje. Muita gente busca por status, que acha que é legal ser médico e tudo. Então, realmente, Mas Nossa. resgatando um pouquinho, só se fazer um fechamento, então é isso, né? Tentar se qualificar, diferenciar, né? O procedimento traz isso, né? É um fator de diferenciação no mercado. Essa é uma das dicas boas que o Dani traz. Ter uma visão clara do mercado que a gente está se inserindo, para que você busque habilidades que possam te colocar assim num patamar de competitividade maior e, sobretudo, vocação, né? Então, que você faça medicina hoje por vocação, não é mais aquela escolha que é o sonho da sua avó, do seu pai. Então, faça porque seja o seu sonho, a sua escolha, que você quer cuidar de gente, quer mexer com gente, que realmente não é fácil. gosta de gente, né? Verne, vou deixar a Natália talvez fechar e depois eu vou fazer meus agradecimentos finais. Natália, você tem alguma observação de tudo isso? Não, só quero falar que foi muito incrível, Dani, assim, foi bem intenso, né, do seu nível, né, que realmente entrega, realmente vive aquilo de corpo e alma, porque foi isso que eu senti mesmo, assim, que é a sua vida e que você bota intensidade, verdade em tudo o que você faz, e isso é bem motivador, né, eu acho que para quem está escutando, então, e realmente quer ser médico, tem vocação e quer se dedicar, eu acho que isso é assim, é um super incentivo. Mas assim, né, de coração, em nome da Med7, quero agradecer você pela presença aqui em nosso podcast, que seja o primeiro de muitos dessa parceria com a Qualimed e que vocês, assim, cresçam como empresa, né, que vocês possam aí, assim, levar essa filosofia de medicina que vocês têm, que de fato é transformador. Obrigado de coração pela amizade e para vocês que estão nos ouvindo, ó, é importante para nós que vocês deem 5 estrelas pro nosso episódio, tá bom? Puta, verdade, vamos entrar nessa jogo. Porque nós estamos começando agora, eu tô pedindo 5 estrelas, porque hoje foi um episódio top. Muito obrigado, até o próximo episódio do Med7 Podcast.